Muito bem. Cumprimento da igreja, com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, a igreja do Deus vivo. Nós prestaremos agora, a partir desse momento, um pouco de adoração a Deus, que é merecedor de toda a glória, toda a honra, toda a exaltação. Para iniciarmos, meus irmãos, eu peço que vocês abram a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11. Atos 11, nós iremos ler, meus irmãos, do verso 19 até o verso 26. Atos 11, do verso 19 ao 26. Estaremos regulando o som. Vamos fazer essa leitura alternadamente. Eu vou ler os versos ímpares, os irmãos dos pares, e aí toda a igreja participa da leitura bíblica, para a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Esse texto é muito bom porque nós vemos aqui o Evangelho se espalhando, o Evangelho, a pregação do Evangelho se espalhando, não somente entre os judeus, mas também entre os gregos, entre todas essas terras que estavam sedentas da palavra de Deus. Aqui é um relato, meus irmãos, do início da igreja, é o começo da igreja primitiva. E percebam, eu queria que vocês guardassem isso, porque tem tudo a ver com a pregação que nós vamos ver logo mais. O verso 19 diz que os discípulos foram dispersos, tiveram que sair de Jerusalém, eles foram dispersos por um motivo. E qual foi esse motivo? Eles foram de livre e espontânea vontade? Não. O texto diz que eles foram dispersos por causa da tribulação daqueles dias. A tribulação daqueles dias, ela sobreveio por um motivo, por causa de Estevão. Olha só, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, a igreja foi obrigada a se espalhar por toda aquela região, e Deus usou dessa forma a perseguição, a dispersão, para que o Evangelho alcançasse muitas vidas, muitas almas. Glória a Deus por isso. E o Evangelho sendo espalhado ali, Deus manda Barnabé, homem de Deus, conforme o texto diz,
homem cheio do Espírito Santo e de fé, para confirmar a fé daqueles irmãos e levar uma palavra para que eles continuassem firmes na fé, na graça do Senhor Jesus Cristo. Deus é bom, Deus é soberano, Deus é o Senhor da igreja. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos orar, vamos buscar ao Senhor numa oração de adoração nesse momento. Eu peço que, mesmo assentados, vocês fechem os seus olhos, abaixem as vossas frontes para falar com o Pai Celestial. Pai das luzes, Deus maravilhoso, Deus bendito, exaltado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o Senhor por toda a graça e toda maravilha que o Senhor tem derramado sobre o teu povo. Mesmo diante de tribulação, o Senhor transforma em graça. Mesmo a dor, Senhor Deus, o Senhor transforma em riso, em alegria, porque a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E isso é para aqueles que creem, isso é para aqueles que têm fé no teu nome, no nome do teu Filho Jesus. E nós nos alegramos, Pai, em Ti, nos alegramos na Tua santa e bendita presença, o Teu Santo Espírito esteja, Senhor Deus, abundantemente em nossas vidas. Nós queremos mais da Tua presença, queremos mais de Ti, mais da Tua palavra, mais da Tua verdade, mais da Tua graça, mais da Tua fé, Senhor, aquela que o Senhor nos dá de presente. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos, glorificando o Teu nome, e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino congregacional, o hino número 254, Sossegai. Eu peço que aqueles que puderem queiram se colocar de pé em nome de Jesus. Hino 254, Sossegai. Tem? Tudo bem. Não tem slide, os irmãos que tiverem nada, pode abrir. Nós teremos acompanhamento. Vai precisar, tem slide. Esse filho nasceu.
está vendo a sua luta, Ele está vendo a sua dificuldade, a sua tribulação, mas Cristo está no nosso barco, meus irmãos. E quando Cristo Jesus está conosco, nenhuma tempestade é grande demais para nos tragar. Sossegado. Que letra, que hino bonito. Não fazem mais, não se faz mais hino como esse. Meus irmãos, ainda em pé, eu peço que abram a palavra do Senhor, ainda no livro de Atos, capítulo 5, dessa vez. Nós vamos ler do verso 6 a 11. E estaremos nos preparando para confessar nossos pecados a Deus. Atos, capítulo 5, do verso 6 ao 11. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem com muita reverência a palavra de Deus, com muita fé naquilo que o Espírito diz à igreja. Atos 5, do verso 6 ao 11. Nós vamos ver aqui o juízo que Deus efetuou sobre a vida de Safira, a mulher de Ananias, que já havia sido morto por mentir ao Espírito Santo. Então o verso 6 diz: levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste por tanto aquela terra? Ela respondeu: sim, por tanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram junto do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Nem só de vitória e de alegria vivia a igreja primitiva, mas também, infelizmente, pecado no meio da igreja, falta de reverência. Pedro fala que ela tentou o Espírito Santo do Senhor e eles não tiveram tempo de se arrependerem do seu pecado. Isso aqui, meus irmãos, traz para nós hoje uma mensagem de temor. O temor veio sobre toda a igreja daquela época e deve vir sobre nós também hoje, porque somos pecadores também somos fracos e falhos, e por isso, nesse momento, nós iremos confessar ao Senhor nossos pecados a Ele, pedindo perdão, clamando a graça de Jesus, porque no sangue de Cristo há perdão de pecados. Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar. Uma oração silenciosa na qual você vai falar com o seu Deus e clamar perdão. E após alguns instantes de oração silenciosa, eu peço para o nosso irmão Everton fazer uma oração clamando perdão do Senhor e agradecendo pelo perdão dos pecados. Oremos. Sabemos que só o Senhor é capaz de lançar nossos pecados
Irmãos, veja o que está escrito no Salmo 122, verso 6. Eu li hoje pela IPT esse texto e fizemos uma oração. Acho que todo mundo está sabendo que está tendo guerra lá no Oriente Médio. Israel está em guerra com o grupo do Hamas, os palestinos. E como igreja, eu creio que nós precisamos orar pela paz de Jerusalém. O texto do Salmo 122, verso 6, está escrito: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Em resposta a esse texto, eu gostaria de fazer um clamor para a igreja, nesse momento especial. Vamos fazer um clamor, pedindo que o Senhor esteja levando essa paz para Israel, para Jerusalém, e que Deus esteja tendo misericórdia daqueles homens, tanto de um lado quanto do outro, que precisam da graça do Senhor. Vamos orar? Vamos fazer um clamor nesse momento? Peço para que minha esposa Valéria faça essa oração, pedindo a paz em Jerusalém. Oremos. Senhor, nós vamos a Ti nessa noite, agradecidos ao Senhor por trazer paz ao nosso coração e estarmos reunidos, Senhor, na pregação dos justos. E também, Senhor, estamos em clamor, Senhor, a uma nação ao qual vive em guerra, ao qual vive em discórdia, vive em luta, Senhor, amado pelo patrimônio. Nesse momento, Senhor, pedimos a Ti a paz. Sim, a paz que venha reinar, Senhor, naquele lugar. Nenhum, Senhor amado, dos outros países venha interferir, Senhor amado, venham entrar, Senhor, nessa guerra, mas que o próprio Senhor, o Senhor mesmo, meu Pai, venha trazer a Tua paz. Em nome de Cristo Jesus, nós rogamos, Senhor, a Ti. Pedimos ao Senhor que trata com o coração desses homens, meu Pai, que são perversos, homens, meu Deus, que não têm temor a Ti. Venha nesse instante, Senhor amado, trazer, Senhor, ó Deus, grande temor àquele lugar. Em nome de Cristo Jesus, nós rogamos neste momento. Amém. Amém. Convido os irmãos da equipe de cânticos para louvarmos ao Senhor com 2 cânticos espirituais, no qual estaremos adorando ao Senhor. O restante da igreja, abre a palavra de Deus em Atos capítulo 4. Vamos ler o texto, nos preparar para entregar os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor, de forma voluntária, sempre de forma voluntária, porque Deus ama quem dá com alegria. Atos capítulo 4, do verso 36 e 37. Diz assim a palavra de Deus: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. É a oferta Essa é a oferta que Barnabé fez ao Senhor. Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe os dizimistas da igreja, e que Deus muito multiplique na vida de cada um, em nome de Jesus. Durante a execução dos cânticos, meus irmãos, vocês têm a liberdade de entregar seus dízimos e ofertas na casa do Senhor. Louvemos, irmãos, ao Senhor desses cânticos. Yes.
Por suas maravilhas, pelas
Os irmãos podem se sentar. Muito bem, irmãos. Passaremos agora ao momento da exposição bíblica, a exposição da palavra de Deus, conforme o culto protestante reformado. E para tanto, peço que a igreja abra a palavra de Deus no livro de Tiago, a Epístola de Tiago, no capítulo 1. A partir de hoje estaremos iniciando uma série de mensagens do livro de Tiago, e hoje então é a primeira. Nós terminamos a primeira epístola de Pedro e agora nós vamos ver a Epístola de Tiago, tá bom? Então hoje o texto da nossa alvo da nossa exposição é Tiago capítulo 1, do verso 1 a 8. Abram lá comigo, no Novo Testamento, Tiago, capítulo 1, verso de 1 a 8. Todos encontraram a palavra de Deus? Se não, ela está sendo colocada aqui no telão também, no texto bíblico. Eu farei a leitura, meus irmãos. Acompanhe com atenção, com muita fé, a palavra de Deus que nos ensina. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua santa e bendita palavra.
Ó Pai, nós pedimos nesse momento que o Senhor ilumine as nossas mentes para compreendermos e aplicarmos a Tua palavra em nossas vidas. Que o Senhor fale com o Teu povo que aqui veio para ouvi-lo. Que o Senhor use o Teu instrumento e o Teu servo para ser fiel na mensagem. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos. A carta de Tiago, essa carta que nós lemos aqui os primeiros 8 versos, ela foi escrita por volta do ano 44 depois de Cristo. Ela é uma das primeiras cartas a serem escritas para a igreja. E foi escrita nesse ano porque esse ano foi marcante. É o ano da perseguição da igreja, que a igreja judaica, a igreja de Jerusalém, sofreu pelos judeus. Nós vimos um pouquinho daquela perseguição que foi promovida pelos judeus contra os irmãos por causa, depois daqueles eventos com Estevão. Então, essa carta ela foi escrita nesse momento, porque ele fala assim, as 12 tribos da dispersão. A dispersão foi aquele momento dos judeus, os cristãos judeus se espalharam por toda aquela região que nós vimos, Chipre, Antioquia e outros. A autoria da carta, meus irmãos, é de Tiago. Ele se apresenta aqui no verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas fica a pergunta, qual Tiago que está escrevendo? Porque o Novo Testamento apresenta pelo menos 4 Tiagos. Tinha um Tiago, que era irmão de Pedro, tinha um outro Tiago lá, que era um dos 12 também, e tinha o Tiago, que era o irmão do Senhor Jesus, o meio-irmão do Senhor Jesus. Os estudiosos do Novo Testamento, eles apontam, identificam esse Tiago aqui como o meio-irmão de Jesus, filho de Maria com José, o seu irmão, que escreveu essa carta. Então, os estudiosos eles chegam a esse consenso. Os destinatários, quem recebeu essa carta, como eu disse, ele fala as 12 tribos dispersas. Essas 12 tribos dispersas, irmãos, eram judeus cristãos que estavam espalhados por causa da perseguição depois da morte de Estevão ali em Israel, certo? Então, nós vemos todo esse contexto para entendermos a mensagem de Tiago. Primeiro nós temos que entender o contexto para então termos um melhor entendimento da carta. Esses crentes judeus eram oriundos de Jerusalém e faz todo sentido, por quê? Tiago ele foi um líder da igreja de Jerusalém. Quando nós olhamos Atos capítulo 15, Tiago já é o líder da igreja. A voz dele tinha peso. O apóstolo Paulo, quando fala que não viu muitos apóstolos, que o ensino dele veio de Deus, ele fala, eu só encontrei com algumas colunas da igreja, e ele cita Pedro e Tiago. Então, Tiago ele ganhou muita proeminência como líder espiritual da igreja de Jerusalém, e ele então, como pastor, ele sente a necessidade de escrever a esses irmãos que estavam dispersos, a esses irmãos que tinham fugido de Jerusalém por causa da perseguição, mas que não tinham deixado de ser cristãos. Eles continuavam com sua fé. Então ele exorta eles a continuarem vivendo vidas fiéis, mesmo longe da Terra Santa, mesmo longe de Jerusalém. E diante disso, irmãos, eu convido vocês a pensarem no seguinte tema do sermão: conselhos de um escravo de Deus e de Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui pelo menos 2 conselhos importantes que Tiago dá para a igreja. E esses conselhos eu espero que você guarde no teu coração e na tua alma, para você viver nesse mundo. E eu acho muito interessante e humilde da parte de Tiago a apresentação dele. Ele não se apresenta a Tiago, irmão de Jesus, né? Ele poderia se apresentar assim, como quem estivesse dando uma carteirada. Não, ele se apresenta Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A palavra aqui usada é doulos, que quer dizer escravo. É por isso que é conselho de um escravo de Deus.
é o conselho de um escravo de Cristo. Ele usa o substantivo doulos, que significa escravo, trazendo a ideia, irmãos, de uma pessoa que legalmente pertence a outra pessoa e cuja subsistência, existência e finalidade é determinada pelo seu mestre. O escravo não é dono da sua própria vida, mas ele tem um mestre que determina o que ele deve fazer. E Tiago se encaixa então como um escravo de Cristo. Então vamos ver então o primeiro conselho desse escravo de Deus, desse escravo de Cristo, desse doulos. O primeiro conselho, meus irmãos, está no verso 2 e 4, que é: saiba como passar pela provação. O primeiro conselho que Tiago dá para a igreja, aqueles que estavam dispersos por causa da tribulação: saiba como passar por uma prova, por uma provação. E Tiago vai então dar as diretrizes de como eu e você devemos passar pela tribulação, pela provação. No verso 2, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria e passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A primeira forma de passarmos pela provação, irmãos, segundo Tiago, é com alegria. Olha só, parece uma coisa contraditória. Como assim? Eu estou passando na luta, eu vou passar com risada? Eu vou passar com alegria? É o que Tiago diz. A primeira forma de você passar pela provação é com alegria, ou seja, com uma mente otimista, uma mente positiva. Eu estou passando por essa luta, mas eu glorifico a Deus, eu consigo encontrar alegria. Que exortação estranha, né, meus irmãos? Tiago fala assim para eles: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias tribulações, por várias provações. Tiago parece estar fora da realidade. Será que ele não tinha noção? Será que ele era insensível à dor daqueles irmãos? Ele parece ser um pastor insensível à dor daquelas pessoas que estavam sendo perseguidas, que estavam perdendo seus bens, sua liberdade. Ele parece ignorar as provações diárias enfrentadas por aqueles cristãos. Como assim você manda a gente passar pela prova com alegria? Que conversa é essa? Tiago, meus irmãos, todavia, ele não está sendo insensível aqui nesse texto. Ele não está alheio às provações do povo de Deus. Ele é homem de Deus, ele é servo de Deus, ele é escravo de Jesus. Jamais ele agiria assim. Mas ele próprio havia testemunhado a morte de Estevão. Ele tinha visto as provações dos irmãos, então ele estava ciente do que era uma perseguição. Cheio de fé, ele encoraja aqueles crentes a viverem corajosamente aquele momento. Ele não é insensível à dor alheia. Ele também não está fora de si, como alguém que fala pelos cotovelos. Ele apenas está repetindo fielmente as palavras do Mestre, do Senhor Jesus, de quem ele diz que é escravo. Ele está repetindo as palavras de Cristo no Sermão do Monte, quando ele diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultais, porque é grande o vosso galardão nos céus. Palavras de Jesus. E Tiago não está repetindo isso aí. Ele está vendo o que está acontecendo. Ele então, fielmente, ele repete as palavras do seu mestre. Que de alegria por passar por várias provações. Jesus falou: bem-aventurado é, regozijai, exultai quando vocês forem perseguidos por causa de mim, porque grande é o vosso galardão no céu. Meus irmãos, o Evangelho, ele veio realmente para confundir a mente dos homens. Como alguém pode louvar a Deus e cantar louvores
tendo sido surrado. Que poder é esse que o Evangelho faz na vida de um homem? O certo, o normal, o natural, é murmurar, é falar: se é para servir a Deus desse jeito, eu não quero não. Se é para ficar sofrendo, para perder minha liberdade, perder meus bens, se é para sofrer, eu não quero servir Jesus. Mas o Evangelho, ele nos encoraja a passarmos pela aprovação. Não é vir a aprovação e você já desistir, você já se desesperar. Não, o cristão, ele passa pela prova. Ele passa, porque grande é o galardão dele no céu. Em outras palavras, irmãos, não feche o coração para a alegria que é em Cristo durante as suas adversidades. Busque elas mesmo diante da luta. Não feche o coração para isso. É difícil, eu sei, mas lembre-se de Paulo, quando ele diz lá em Romanos capítulo 5, verso 3, para nós nos gloriarmos nas nossas tribulações. Quando você está passando pela luta, quando você está passando pela prova, é o melhor momento e a maior oportunidade para você glorificar a Deus, para você exaltar o nome de Jesus. É o que Jó fez. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É o que o Evangelho nos ensina, é o que Jesus ensinou, é o que os apóstolos ensinaram. Portanto, irmãos, diante da luta, não se torne uma pessoa amargurada. Diante da luta, diante da dificuldade, diante da doença, diante da dificuldade financeira, diante de um problema no casamento, não fique amargurado. Não seja um cristão amargurado. Não seja uma pessoa perturbada, uma pessoa abatida, uma pessoa depressiva por causa da luta. Mas a palavra de Deus nos ensina a vencermos o sofrimento com a alegria que é o nosso coração, porque somos filhos de Deus. Devemos vencer o sofrimento com um coração grato, um coração agradecido a Deus, uma mente otimista no Evangelho. Você não é o primeiro, nem será o último a passar por luta. Mas o Senhor nos exorta essa noite a termos essa mente, a passarmos pela aprovação com o coração grato a Deus. Então o primeiro conselho que o Tiago dá é: saiba como passar pela aprovação. De que forma, Tiago? Primeiro, com alegria. Passe pela aprovação com alegria. Não deixe a tristeza tomar o teu coração a ponto de você não conseguir encontrar essa alegria em Cristo. Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que o nosso sofrimento, Ele é maior do que a nossa vida, maior do que a nossa doença, maior do que a nossa dificuldade. Segunda forma de passar pela aprovação é sabendo que ela produzirá um benefício na nossa vida. E que benefício é esse? Tiago diz: a perseverança. O verso 3 diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É um fruto que ela vai produzir em nossas vidas. A perseverança, meus irmãos, é um substantivo que no grego se refere à característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade e fé diante das maiores lutas. Você já viu uma pessoa perseverante? Aquela pessoa que apanha, mas está indo para cima. Igual aquele pugilista, né? Está lutando, ele está levando prejuízo. Ele está apanhando, ele está levando jabs no rosto. Mas ele vai para cima, porque ele é perseverante. O crente, ele sabe que as provas que ele suporta não chegam até ele por acaso. Se você está passando por uma prova, não é por acaso. Nós sabemos e acreditamos que tudo chega a nós pelas mãos de Deus. É a soberania. Nós cantamos aqui, louvamos ao Senhor. Deus é soberano, Ele é supremo, Ele está no controle de tudo. Conforme um antigo crente chamado Zacarias Ursino
No seu catecismo, lá no século XVI, ele diz o seguinte: todas as coisas não sobrevêm por acaso, mas de sua paternal mão. Nós temos nisso, meus irmãos, um sinal da misericórdia de Deus. Cada um receba a sua aprovação como uma tarefa que lhe é apropriada. A sua luta não é igual à minha, a minha não é igual à sua, mas o Senhor tem um propósito em cada uma delas. E essa luta, quando nós passamos por ela, ela produz em nós perseverança. Você fica um crente mais duro, mais forte, não se abate com qualquer coisa. Você não vai se abater na sua fé com qualquer vento, com qualquer tempestade, não, você vai resistir. Portanto, irmãos, fique firme nas suas provações. Saiba que Deus não quer que você seja reprovado. Deus não prova a gente para a gente ser reprovado. Não é aquele professor cruel, aquele professor mau, que dá aquela prova terrível para o aluno só para ver eles tirando zero. Tem professor assim, viu? Deus não é assim. Ele nos prova para que nós sejamos mais cascudos, mais perseverantes. Ele nos prova para que nós passemos vitorioso pelo teste. 1 Coríntios 10, 13 diz: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso. A prova vem, mas ela não vem além das nossas forças. Você pode suportá-la. Você pode suportá-la, porque Deus é justo. Então, a segunda forma de passar pela provação é sabendo que ela produz um benefício para nós, nos tornará mais perseverantes. E terceira forma de passarmos pela provação é sabendo que ela irá nos aperfeiçoar como crentes. Ela vai te fazer um crente melhor. A luta vai te fazer um cristão melhor. Olha só. Deus tem seus propósitos no sofrimento dos seus filhos. Ele não está alheio ao seu sofrimento. Deus não está alheio, gente, ao que você está passando. Saiba disso. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que intervém. Por que nós oramos então? Ele é um Deus que intervém. Quando o crente é provado, ele passa por um teste divino, por uma purificação, para que sua fé cresça. Entenda a aprovação como uma purificação que Deus está fazendo na sua vida, para que você seja experimentado, para que você demonstre a sua lealdade a Deus, para que você se torne mais santo e mais santa. A prova nos traz isso. Olha o verso 4, o que diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Tiago está dizendo assim: essa aprovação que vai estar vindo sobre vocês vai fazer vocês perseverantes e vai ter uma ação em vocês, uma ação completa na vida de vocês, vai fazer vocês perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Ela vai nos aperfeiçoar, meus irmãos. O objetivo de Deus nas nossas provações é que nos tornemos mais íntegros a Ele. A perseverança diante das lutas irá moldar a nossa vida, irá tirar as deficiências da nossa fé e também vai produzir um amadurecimento no nosso caráter cristão. Quando a pessoa passa pelaquela luta, nossa, ela sai fortalecida, sai purificada, sai melhor. Sai melhor. Aquela luta foi necessária para que Deus corrigisse algumas deficiências na sua vida, algumas deficiências na sua fé. Quando você enxerga dessa forma, você passa com mais
firmeza pelas lutas. Olha só o que o Tiago está nos dizendo. É o conceito de alguém que passou por lutas, viu? É o conceito de alguém experimentado, de alguém que deu a vida pela fé. Sabiam que o Tiago foi lançado no pináculo do templo pelos judeus, segundo a tradição da igreja? Ele era conhecido como Tiago, joelho de camelo, tanto que ele orava de joelho. Ele que era incrédulo, ele não cria em Jesus lá no começo do ministério do Senhor. Ele e os irmãos dele eram incrédulos, mas depois ele creu, se tornou um grande líder da igreja. Mas olha, outra coisa importante que aprendemos é que nós humanos não temos controle sobre o tempo da nossa aprovação. Você não sabe se a sua aprovação vai durar uma semana, um mês, um ano, 10 anos, um dia. Você não sabe, nós não temos controle sobre o tempo que iremos passar pela prova. E é interessante quando nós olhamos para o texto que diz que Paulo estava passando uma luta, um espinho na carne, e ele orou 3 vezes para que o Senhor tirasse aquele espinho da vida dele. Ele orou 3 vezes, mas a resposta divina foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus respondeu para Paulo, falou: Paulo, minha graça te basta. Seja feliz e contente com aquilo que eu já te dei. Deus é soberano, irmão, sobre as nossas lutas. Se Ele quer que você passe por ela durante um ano, você vai passar. Nós não temos poder sobre nossas lutas e provações. Então, meus irmãos, não queira interferir no plano de Deus para a sua vida. Não queira tomar as rédeas. Persevere em suas provações, para que a obra que Deus começou em você seja completada. Entenda a sua luta, o seu momento, a sua tribulação, como um trabalhar no oleiro, no barro, corrigindo uma imperfeição aqui, corrigindo uma imperfeição ali, moldando o seu caráter, moldando a sua vida, te ensinando lições preciosas, mostrando para você que você é fraco, que você é totalmente dependente dele. Esse é o primeiro conselho que Tiago dá: o servo de Deus, o escravo de Cristo. Aprenda a passar pela provação. Passe com alegria, passe sabendo que vai produzir perseverança na sua vida, e também passe pela provação sabendo que ela irá te aperfeiçoar, mudar a sua vida e transformar você num cristão melhor. Depois, Tiago, na segunda parte do texto, versos 5 a 8, ele muda aqui o assunto da tribulação, da provação, e dá um segundo conselho para os crentes. Ele fala como conseguir sabedoria. Pode ver, ele fala: se porém algum de vós necessita de sabedoria, ele já mudou o assunto, mas ainda está diante da primeira exortação, da provação. Quando ele continua o texto, ele usa 2 conjunções. Se porém, olha aí, que está no verso 5. Se porém alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Quando ele usa essas 2 conjunções, indica que ele está continuando o assunto. É por isso que eu fui no texto até o verso 8. Ele está continuando o assunto, ou seja, ele completa o argumento sobre como passar pelo sofrimento com a busca da sabedoria. E aí, meus irmãos, ao dizer se alguém precisa de sabedoria, Tiago ele está usando uma forma educada, cordial, para dizer o seguinte: eu sei que você precisa de sabedoria, então eu vou te mostrar o caminho de como você conseguir. Mas ele então usa essa forma: eu sei que você precisa, você só não quer admitir, mas eu vou falar para vocês como conseguir sabedoria.
E, meus irmãos, é preciso que o ser humano se humilhe, que baixe o seu orgulho. É preciso que o ser humano admita que precisa de sabedoria, de direção de Deus. Nós devemos nos entregar à direção de Cristo. Não queira tomar decisões precipitadas na sua vida sem a direção de Deus. Tiago apresenta aos seus leitores aqui como conseguir a sabedoria no verso 5. Ele fala para seus leitores ler livros, fazer faculdade, buscar sabedoria no homem? Não. Ele não fala nada disso. Ele não fala para eles buscarem livros, buscar sabedoria nas escolas de filosofia da época, seguir algum guru. Não, ele diz para irem direto à fonte. E qual é a fonte de toda a sabedoria? Deus. Peça a Deus. Vá na fonte direto. Busque, peça humildemente a Ele. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Ele é a fonte. E aí em seguida ele ensina por que Deus dará sabedoria àqueles que pedirem. Ele fala: porque Deus dá a todos de forma liberalmente. Deus dá uma sabedoria para você e para mim, quando nós pedimos humildemente, porque Ele é generoso, porque Ele é bom. Tiago fala, Ele dá a todos liberalmente. Nós temos que pedir humildade. E quem pede tem que ser o Deus. Você não pede uma coisa, né? Me dá isso aqui. Se você pedir isso, a pessoa não dá. Só porque você pediu dessa forma, eu não vou dar. Às vezes lá em casa, um dos meus filhos pede para o outro assim: pega lá o negócio para mim. Calma aí. É assim que fala. Temos que pedir com educação, com humildade a Deus. O comentarista chamado Kistemark, ele disse assim: toda vez que alguém chega até ele com um pedido, ele abre o seu reservatório e distribui sabedoria gratuitamente. Deus tem um reservatório de sabedoria, meus irmãos. A sabedoria de Deus é infinita, é inesgotável. Portanto, busque a sabedoria de Deus de todo o teu coração. Busque orando, pedindo, clamando ao Senhor. Busque lendo e ouvindo as Escrituras Sagradas, pois ela é a voz de Deus para a sua vida. A palavra de Deus é a sabedoria divina impressa, escrita. Tiago ainda complementa a forma de como devemos conseguir sabedoria de Deus. Ele fala no verso 6: peça, porém, com fé. Olha só, você falar assim: se eu quiser me dar, se eu quiser me dar uma sabedoria aí, eu preciso. Não é assim, gente. Tiago fala que temos que pedir com fé convicta, aquela que não duvida, aquela que crê, que recebe, que é invisível, mas você está vendo já materializado. Quando ele diz que devemos pedir nada duvidando, ele está afirmando que a dúvida impede ou refreia o progresso espiritual. É interessante isso aqui, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ele está mostrando aqui a forma como nós devemos pedir, com fé convicta, nada duvidando. A ideia, irmãos, de que não podemos vacilar, quando esse termo aqui, nada duvidando, quer dizer assim: não vacile, não hesite, não duvide diante de Deus. Peça com fé que Deus vai te dar. Nós precisamos crer de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. De toda a nossa alma. E ele então vai terminando o texto, exortando, mostrando que quem duvida, ele então dá uma repreensão àquele que duvida, aquele que é inconstante, aquele que é instável. Olha o que ele diz no verso 6 no final:
na segunda parte do texto, diz assim no verso 6: pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago ele compara as ondas do mar agitadas de um lado para o outro pelo vento com uma pessoa instável. A pessoa que tem uma fé instável, um dia ela crê, outro dia ela não crê, um dia ela está cheia de fé, outro dia ela está incrédula e duvidando de tudo. É uma pessoa que não tem firmeza, ela é instável, ela é maleável, o vento leva. Olha só, meus irmãos, essa exortação de Tiago. É alguém instável colocado aqui por Tiago. Aquele que duvida é uma pessoa instável. O profeta Elias repreendeu o povo de Israel, dizendo: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, servi ao Senhor. Se Baal é Deus, servi a Baal. Deus não gosta de pessoas que têm dois pensamentos, que têm dois senhores. Precisamos tomar uma decisão. Jesus disse: vós não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e as riquezas, porque você há de agradar um e desagradar o outro. E é isso que o Tiago está dizendo aqui, ó. Aquele que duvida é semelhante às ondas, elas jogadas de um lado para outro pelo vento. Você tem duvidado da palavra de Deus na sua vida? Você tem sido como essas ondas agitadas pelo vento? Você tem ficado firme na palavra do Senhor? Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, vai acontecer. Gente, aqui é uma questão de fé. Deus não se agrada com pessoas instáveis. Portanto, irmãos, sejamos firmes em nossa crença, em nossos princípios, em nossas convicções bíblicas. Infelizmente, tem crente que hoje está louvando a Deus na igreja, mas amanhã está lá no centro espírita. Hoje está na igreja, mas amanhã está preocupado com o seu horóscopo. O que vai falar do seu signo? Um dia houve a pregação do Hernandes, do Nicodemos, mas no outro dia está ouvindo o homem lá do Seixonoê falando. Dois pensamentos, pessoas instáveis, que não têm firmeza de fé, não têm convicção de fé, não têm sabedoria, bíblica, estou dizendo. Às vezes a pessoa pode ter várias faculdades, mas não tem a sabedoria bíblica, a sabedoria que nos leva a adorar apenas a Deus. E Tiago então está exortando essas pessoas a buscarem essa sabedoria. Seja firme, meu irmão, seja firme, minha irmã. Tiago ainda compara essa pessoa que duvida a alguém que não recebe a bênção de Deus. Olha só como isso é sério. O verso 7 ele diz: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ou seja, ele não vai receber a bênção de Deus. A incredulidade e a dúvida é muito séria, meus irmãos. É muito séria. Ela nos priva da bênção e das dádivas do Senhor. Você não recebe a bênção de Deus porque você duvida. É o que a palavra do Senhor está nos ensinando aqui nesta noite. O Senhor Jesus Cristo, quando ele foi para a cidade de Nazaré, na sua cidade natal não, onde ele viveu, a cidade natal dele é Belém, mas onde ele cresceu, viveu, trabalhou ali com seu padrasto José. O texto de Mateus 13:58 diz: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Incredulidade no coração dos nazarenos impediram eles de receber bênçãos e milagres de Jesus. Não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, disse o Senhor. João Calvino, um grande reformador, nos ensinou
acertadamente, dizendo: Deus pune a incredulidade dos que duvidam de suas promessas. Tais pessoas são indignas de receber algo da parte de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz o autor da carta dos Hebreus. E Lutero, ele afirmou que quem duvida se assemelha ao mendigo, que por um momento estende a sua vasilha, ou estende a sua mão, e de imediato recolhe, por medo de afinal nada receber. Ela não crê que vai receber, então ela retira a mão. Essa comparação que Lutero faz com aquele que duvida. Afinal, não se recebe nada de alguém assim. Irmãos, creia nas promessas de Deus para a sua vida. A igreja, ela é formada por pessoas que creem, pessoas que têm fé. Não deixe que a dúvida tome o teu coração e jamais permita que sua mente fique dividida entre dois pensamentos. Alimente a sua fé com a verdade e a certeza da palavra do Senhor. Ele disse: pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Peça ao Senhor que Ele vai te dar a sabedoria. E por fim, o Senhor, através de Tiago aqui, nos diz que aquele que duvida é alguém que não possui direção, é alguém que está perdido. O verso 8 nos ensina assim: o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ele é inconstante em tudo na sua vida. É inconstante na sua fé, é inconstante no seu trabalho, é inconstante no seu casamento, é inconstante nos seus estudos. Ele é inconstante. Ele vive sem direção, ele é confuso. Olha só, gente: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, ele termina então afirmando que a pessoa que duvida não sabe o que faz porque é inconstante e não tem direção. Sabe quando a pessoa está perdida? É a pessoa de ânimo dobre. O adjetivo usado aqui por Tiago para inconstante é akatastatos. Esse é o adjetivo grego que ele usa. E traz a ideia de alguém desordenado, confuso, que carece de estabilidade, de firmeza. É uma pessoa que precisa se firmar, precisa ter um encontro íntimo com Cristo na sua vida. Então, tem uma firmeza de fé. Sabe aquela pessoa que duvida do poder de Deus na oração? E você nem pede para ela orar por você, porque você sabe que ela não tem fé. Acha que a palavra do Senhor não é confiável, fica duvidando: será que foi isso mesmo? Que não tem certeza da sua salvação, uma pessoa confusa. Ela não tem certeza que Cristo a salvou, que Cristo morreu no seu lugar, que mesmo ela sendo pecadora, mas por causa da graça ela é alcançada. Duvida de tudo. Ela duvida que o seu trabalho na igreja tem alguma utilidade. Ela fala: estou indo lá trabalhando em vão, se esquecendo da promessa que Deus fez através de Paulo em 1 Coríntios 15, 58. O vosso trabalho no Senhor não é em vão. Ela se esquece disso, acha que está de forma inútil na igreja. Essa pessoa será ignorada por Deus, porque ela duvida do caráter verdadeiro do seu poder, duvida do poder de Deus, das promessas do Senhor. Ela pede sabedoria a Deus, mas duvida que Deus irá concedê-la. Por isso que Tiago fala: peça, porém, não duvidando, com fé. Não seja instável, agitada pelo vento, de ânimo dobre. No momento a pessoa ora, no momento seguinte ela ignora a Deus. Tem uma mente dividida, é inconstante.
precisa de convicção de fé. Irmãos, se isso acontecer na sua vida em algum momento, eu não sei se está acontecendo agora, mas se um dia acontecer isso na sua vida, tenha, em nome de Jesus, a humildade que teve aquele pai daquele rapaz epiléptico que Jesus curou. Ele disse assim, Jesus perguntou: você crê que seu filho pode ser curado? Ele olhou e falou de forma humilde e sincera para Jesus: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Seja sincero com Deus, ore ao Senhor: me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Lá em Marcos capítulo 9, verso 24. Sabemos que Jesus ouviu a oração daquele pai, daquele homem sincero, e mesmo com uma fé fraquinha que ele tinha, Jesus curou o seu filho e restaurou aquela família, porque Ele é bom e misericordioso. Portanto, irmãos, eu encerro essa mensagem com uma aplicação final para cada um de vocês. Renove nesta noite a sua fé em Cristo Jesus. Não tenho como medir a fé no coração de cada um de vocês, Deus o sabe. Mas essa noite Deus te chama para um renovo, para que você nada duvide, para que você deposite nele toda a tua fé e esperança. Declare que Jesus é o Senhor da sua vida e que Ele está na direção dos seus caminhos, que você não está perdido, que você não está sem Deus no mundo. Saiba que certo que suas dúvidas, saiba que é certo que as suas dúvidas virão. Dúvidas virão, irmãos, para mim, para você, em momentos que nós vamos dar aquela titubeada, que nossa fé não vai estar tão forte, elas virão até sobre a vida daqueles mais fervorosos. Nós vimos no sermão passado que a dúvida veio até mesmo sobre João Batista, que era um homem cheio do Espírito Santo, e ele mandou os discípulos perguntarem para Jesus: és tu mesmo aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? A dúvida veio sobre ele. Mas, meus irmãos, a mesma palavra que Jesus disse para Tomé, eu digo para vocês esta noite: não seja incrédulo, seja crente. Seja crente, creia na palavra, creia em Cristo. Diga a Cristo que você crê nele e que sabe que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Tiago escreveu essa carta. Ele foi um incrédulo e se converteu. Ele foi um incrédulo porque ele até mesmo duvidava do seu irmão, não acreditava que ele era o Messias. Mas depois da ressurreição, ele creu. Depois da ressurreição de Jesus, ele creu, e ele foi um grande pastor de ovelhas em Jerusalém, e por fim, ele foi um mártir da igreja. Ele deu sua vida por causa da sua fé em Jesus Cristo. Ele foi até o fim. Portanto, irmãos, que Deus te ajude na sua fraqueza, que Deus te ajude na sua falta de fé, que Ele te conceda a sua graça maravilhosa, para que você seja uma pessoa firme e convicta, passando pela prova com fé em Cristo e na eternidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar nesse momento e vamos nos colocar de pé para fazer uma oração. Deixar o hino 299 preparado, por favor. Vamos orar, meus irmãos. Após a oração, nós vamos louvar ao Senhor por esse hino 299 e então estarei impetrando a bênção apostólica. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Aprendemos, Pai, que devemos passar pelas provações que sobrevêm sobre nossas vidas com alegria. Devemos, Senhor Deus, passar pelas provações
sabendo que ela vai produzir perseverança em nós e que ela também irá nos aperfeiçoar, Pai. Isso a Tua palavra nos ensina. O Senhor nos dê essa graça. Aprendemos também, Pai, que devemos buscar a sabedoria do alto, a sabedoria que vem do Senhor para vivermos nesse mundo, para, Senhor Deus, não sermos uma pessoa que tem ânimo dobre, que tem constância na sua fé, mas queremos, Pai, ter uma fé convicta do Senhor, sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos preparou para andarmos, Pai, nas Tuas pegadas. Que o Senhor, meu Deus, transforme a nossa fé tão fraca, tão pequena, numa fé, Senhor Deus, que Te honre, uma fé que venha ao encontro das nossas necessidades. Abençoa o Teu povo, abençoa, Pai, esse irmão, essa irmã que está passando por essa luta terrível, está passando, meu Deus, por uma provação, está pensando em desistir, está pensando em abandonar tudo, porque ele acha, porque ela acha que o Senhor não está com ela, que o Senhor não está com ele. Mas essa noite o Senhor renove. Oramos para que o Senhor renove essa fé e que essa vida saia daqui, Senhor Deus, convicta de que está no caminho certo, de que o caminho, Senhor Deus, tem provas, de que no caminho tem espinhos, mas que o Senhor nos ajude e nos auxilia a passarmos por todos eles e até mesmo, Senhor Deus, encontrar alegria na provação. Que essa graça, meu Deus, que a sabedoria do Senhor esteja sobre o Teu povo que aqui se encontra essa noite. É o que te pedimos, no nome bendito de Jesus, nosso Senhor amado. Amém. Amém. Louvemos o Senhor no hino 299. E ao final estarei impetrando a bênção do Senhor. Nesse momento, meus irmãos, receberei a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Meus irmãos, nos chega aqui as mãos alguns motivos, pedidos de oração pela Eliette Ferreira, que é uma irmã da colega da Bia, está com esclerose múltipla, é isso? Tá certo. E também pela Maria Dolores, internada em cuidados paliativos.
É também seu pedido? Vamos orar por essas vidas. Alguém tem mais algum pedido de oração por enfermidade? Manda Eunice, está orando por ela. Bruno, primo da Valéria, sobrinho do Zé Carlos. O Esdras. Oi? Esdras. Orar pelo Esdras, irmão do Mateus. Sua avó? Qual o nome dela? Augusta. Você faleceu, né? Vamos orar por Augusta. Não esquecer de orar pelo Lucas. Lucas, filho da Raiz, Danilo. Está aqui hoje. Vamos orar por ele também. Certo? Nós vamos orar. Fala, meu. A igreja teve orando pelo meu filho, né, e graças a Deus o tumor já não passou, e vou operar agora dia 19. Amém. Vamos orar por ele. Qual o nome dele? Marcelo. Marcelo. Orar pelo Marcelo, para que Deus esteja abençoando também. Vamos fazer esse clamor antes da gente nos despedir da casa de Deus. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor com fé, como o Tiago diz, né? Com fé, nada duvidando. Seu pai. Qual o nome dele? José, né? Tá certo, vamos orar então. Feche seus olhos. Senhor, nós cremos na Tua palavra. Cremos que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Todas as obras, todas as curas, todos os milagres podem ser feitos pelo Senhor, se assim o Senhor determinar, se assim o Senhor quiser. E nós, Pai, como igreja, Deus vivo, colocamos essas vidas nas Tuas mãos. Colocamos a vida da Eliette, colocamos a vida da Maria Dolores, colocamos, Senhor Deus, a vida da Augusta, do Lucas, colocamos a vida do Bruno, da Dona Eunice, a vida do Seu José. Pedimos, Pai, que o Senhor venha estar exercendo, Pai, um milagre nessas vidas. Venha estar, meu Pai, com a Tua graça e misericórdia, alcançando, minorando as dores, abençoando, Senhor Deus, a saúde física dessas vidas, meu Deus. Nos lembramos aqui também do Esdras, esse jovem, Senhor Deus, o Senhor venha ser a direção do caminho dele. O Senhor venha ser, meu Deus, o norte, a bússola para a vida dele. Clamamos ao Senhor, que pode curar a todos, que pode, Senhor Deus, fazer um grande milagre nessas vidas. Oramos, Pai, para que o Senhor abençoe a vida do Marcelo, filho do presbítero Wilson, que no dia 19, Senhor Deus, tudo venha ocorrer bem de acordo com a Tua graça. Prepare os médicos, o hospital, os enfermeiros, tudo, Senhor Deus, para a glória do Senhor. Abençoa a vida dos Teus servos, meu Pai. É no nome de Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que nós oramos, crendo que o Senhor é Deus poderoso. O Senhor restaura famílias, o Senhor restaura, Senhor Deus, a vida do drogado, o Senhor restaura a vida do bêbado, o Senhor restaura casamentos. Nós cremos na Tua palavra, e é no nome de Jesus que oramos e entregamos todos esses pedidos em Tuas mãos. Amém. Quem crê, diga amém. Amém. Amém, igreja. Pode se sentar, meus irmãos. Nós terminamos aqui o nosso culto ao Senhor com muita alegria,